No dia da formatura do meu filho, me chamaram de inconveniente sem usar essa palavra. Eu estava na terceira fileira, com um buquê de lírios que pesava como pedra, quando ouvi o que nenhuma mãe merece ouvir. Mãe, você me envergonha. Não respondi. Segurei o buquê, segurei o choro e segurei uma decisão. Porque na minha bolsa havia um envelope branco, discreto, que muita gente ali preferia que nunca fosse aberto. Meu nome é Dalva. Costureira de Ceilândia, 68 anos, mãos calejadas de trabalho honesto e uma vida inteira de madrugadas curvadas sobre a máquina, pagando cada boleto que colocou meu filho naquele palco. Só que alguém resolveu que eu não combinava com a fotografia perfeita. Na entrada do auditório, trocaram minha presença por etiqueta cara, meu lugar por um sorriso ensaiado. E o pior, ninguém estranhou. Ninguém perguntou onde estava a mãe do formando. Eu sentei, silenciei e esperei. Porque às vezes a justiça chega vestida de silêncio. O que eles não sabiam é que semanas antes o reitor da universidade tinha me ligado. 12 anos de projeto social, 340 mulheres capacitadas, uma premiação nacional. Você será homenageada na cerimônia, ele disse. Eu aceitei com as mãos tremendo e o coração inteiro. Guardei o convite dentro da bolsa como quem guarda a chave de cofres. E naquela manhã, quando ele disse, você me envergonha, eu entendi que a vergonha ia mudar de dono. Este vídeo é a história de uma mãe que foi empurrada para fora da própria vida em nome de boa aparência e do momento exato em que ela entrou de volta pela porta da dignidade. Você vai ver. O jantar que plantou o veneno, o envelope azul com conversas que calculavam até o valor da minha morte. A plateia virando a cabeça quando meu nome ecoou no palco. E a conversa final sem grito, sem pedido, em que eu devolvi o peso das palavras a quem as disse. Assista até o fim e responda sem pressa e sem medo. Qual limite deixaram passar por cima de você enquanto chamavam de cuidado? Que prova você tem e ainda não usou porque se acostumou a engolir? Qual chave você precisa tomar de volta hoje para voltar a ser dona de si? Se alguma frase desta história cutucar sua memória, compartilhe com uma mulher que você ama. Dignidade não se negocia. E quando a vida tenta te tirar da foto, lembre, quem sustenta a casa por dentro não precisa de legenda para existir. Meu nome é Dalva, tenho 68 anos, e minha história começa com ruídos que só quem costura de madrugada conhece. O zumbido da máquina, quando a agulha corre reta. O estalo seco quando a linha arrebenta por tensão demais. O sussurro da tesoura que come tecido como quem desenha vento. Na minha casa, no fundo da Ceilândia, o dia sempre começou antes do sol. Café coado no pano, pão amanhecido que vira torrada melhor do que pão novo, rádio baixinho para fazer companhia às mãos. Foi com esses rituais que criei meu filho, Bernardo, pagando semestre por semestre da faculdade com bainhas, ajustes e vestidos que nasceram na minha mesa de fórmica, branca de tanto sabão. Bernardo sempre foi meu orgulho manso, desses que não precisam de bandeira. Quando era menino, achava que alfinete era estrela e tesoura era bicho que mastigava pano. Cresceu vendo linha virar vestido e prato virar mesa posta para os amigos que ele trazia do colégio. Eu dizia, enquanto pregava zíper, filho, costura boa não aparece, ela só assenta. Ele ria, repetia para os colegas, minha mãe faz milagre com tecido. Eu fingia que não ouvia, mas por dentro meu peito ganhava forro novo. Quando ele entrou na universidade, parecia que a casa tinha ganhado um andar. Eu acompanhei as primeiras semanas com o ouvido na porta e o coração nos pés. Mãe, tem trabalho em grupo. Mãe, peguei monitoria. Mãe, hoje vou virar noite na biblioteca. O orgulho vinha junto com a conta da Xerox, da passagem, do lanche. Eu dava um jeito, dava 2. E toda vez que uma vizinha perguntava como eu aguentava, respondia, a gente aguenta quando tem nome na frente da porta. O dele é meu. Foi no 4º semestre que Estela apareceu. Chegou em casa como quem já conhecia os cômodos, salto que não batia no chão, perfume que preenchia a sala e uma bolsa que nunca tocava o piso. Boa noite, dona Dalva, ela disse, sorrindo bonito com os dentes da frente muito alinhados. Eu ofereci café. Ela aceitou, mas não bebeu.
Bernardo, apaixonado de quem está vendo a primeira lua, falava dela com brilho que eu só tinha visto quando ele abriu o primeiro boletim sem recuperação. Eu quis gostar da Estela. Juro. Eu queria ver meu filho bem, com alguém que somasse. Mas algumas palavras não batem no corpo da gente sem deixar caroço. No primeiro jantar, Estela trouxe uma torta de frango com uma etiqueta colada na tampa. By Estela. Eu ri por dentro. Na minha cozinha, receita tem nome de gente, não de etiqueta. Na mesa falou sobre a família, sobre as viagens, sobre o condomínio que tinha quadra de tênis oficial. Em algum momento, olhou para minha prateleira de vidros reciclados e perguntou: "A senhora guarda isso por apego ou por estilo?" Eu disse: "Por uso, minha filha. Aqui tudo trabalha." Ela assentiu, como quem anota sem querer. Bernardo não percebeu a farpa. Eu percebi. E deixei passar. Nem todo arranhão merece remendo na hora. As semanas foram passando e a presença da Estela reorganizando marés. "Mãe, a mãe da Estela vai organizar o jantar da celebração quando eu me formar." "Ótimo, filho." "Mãe, a mãe da Estela sabe lidar melhor com cerimonial," ela disse. "Ótimo." "Mãe, a mãe da Estela acha que roupa em tom pastel fica melhor nas fotos." Eu respirei, balancei a cabeça. "Eu visto o que for respeitoso." Ele beijou minha testa. "Você é a melhor mãe do mundo." Eu sorri com os olhos, como sempre fiz quando não quero que a boca entregue coisa que não é hora. A primeira fissura na parede aconteceu numa tarde de domingo, quando Estela chegou com um convite impresso para o jantar de preparação da formatura. Papel grosso, letras douradas, um brasão desenhado. Li com calma, virei, li de novo. Meu nome não estava entre os anfitriões. Estava entre convidados especiais. Eu engoli o vazio como quem engole linha que escapou do dedal. "Vai ser na casa da minha mãe," Estela explicou, "para alinharmos tudo da cerimônia. Quero você linda, dona Dalva." "Eu chego com as mãos limpas e o coração em ordem," respondi. Ela sorriu, satisfeita. Eu guardei o convite entre as folhas do caderno de medidas. O papel grosso pesou mais do que devia. No jantar, as coisas tinham cheiro de casa que não é minha. Aroma de vela cara, guardanapo de tecido que nunca viu panela, prato com nome de chefe. Sentei no lugar que apontaram. Estela abriu uma pasta, tirou planilhas, falou de ordem de entrada, música, fotógrafo, luz, posicionamento de imagem. A mãe dela, elegante de ombros rígidos, mexia no celular enquanto concordava com a cabeça. Em um momento, Estela apontou para mim com doçura treinada. "Dona Dalva, a senhora poderia entrar depois, na segunda fila, para não tumultuar a foto principal?" Alguém riu ao fundo. Não consegui ver quem. Bernardo olhou para mim com um pedido mudo. "Mãe, faz isso por mim?" Eu sorri, como sorri quando faltava leite e eu inventava vitamina de banana com água. "Eu chego onde a dignidade alcança, minha filha." Silêncio. Bernardo mudou de assunto. O jantar seguiu. O nó no meu peito aprendeu a ficar sentado. Foi nessa época que o telefone tocou de um número que eu não conhecia. "Dona Dalva?" A voz era de homem educado. "Aqui é o reitor da universidade." Meu coração pulou uma batida, mas voltou ao compasso. "Quero dizer que neste ano queremos homenagear o seu trabalho com o projeto de costura. A senhora mudou a vida de muita gente. Gostaríamos de chamá-la ao palco, surpresa ao seu filho, claro." Senti as pernas pedirem banquinho. Sentei. "Eu? Mas eu só costuro." Ele riu. "A senhora costura e costura a gente." Combinamos tudo. O dia, a hora, o sinal combinado. Ele me mandou um envelope, um convite com selo da universidade e um pedido para que eu guardasse segredo. "Vai ser bonito," ele disse. "Vai ser justo," respondi, e desliguei com as mãos tremendo como quando apliquei meu primeiro zíper com coragem. Guardei o envelope no fundo da bolsa, entre o terço da minha mãe e o alfinete de segurança que eu nunca tiro. De vez em quando, eu abria e relia a carta, como quem confere se a roupa ainda serve. Não contei a ninguém, nem a minha melhor amiga de igreja, nem a vizinha que me traz manga. Era um segredo bom, desses que fazem companhia em madrugada inquieta. Eu olhava para Bernardo dormindo no sofá,
cansado das viagens entre aula e estágio, e pensava: você vai me ver, não por vaidade, por justiça. E por incrível que pareça, isso não me envaideceu, me aquietou. Com a cerimônia se aproximando, a casa da Estela virou QG de decisões. Dona Dalva, a senhora não acha melhor um vestido discreto? Pastel, sem brilho. Eu tenho um conjunto azul marinho que usei no casamento da minha sobrinha. É digno. Ela mordeu o canto da boca. Azul, pode pesar na foto. Eu segurei o riso. Pesar na foto? Minha filha, pesado é o que a gente carrega sozinha sem reclamar. A mãe dela interrompeu. Estela, foco. Alguém trocou meu digno por inadequado sem dizer a palavra, mas eu ouvi a palavra de roupa trocada. Na véspera, preparei meus instrumentos como quem vai para a batalha que exige ternura. Passei o conjunto, bordei um detalhe na gola com linha do mesmo tom. Quem não sabe não vê, quem sabe estremece. Fiz as unhas num tom leitoso, passei perfume de lavanda barato, que na minha pele vira lembrança de infância. Comprei lírios brancos, os que Bernardo gostava no parque da cidade quando era criança e contava quantas pétalas certinhas cada um tinha. Eu segurei o buquê na floricultura e ele me pesou o braço. É amor que pesa sem doer, pensei. Cheguei em casa, deixei o buquê na água e sentei para pregar um botão que eu vinha adiando há dias. A linha entrou no furo sem fazer graça, como se soubesse da hora que tinha chegado. No dia da formatura, acordei às 5, como sempre. Fiz café, comi pouco, arrumei o cabelo num coque que aprendi a fazer quando não havia dinheiro para cabeleireiro, passei batom rosa velho. Peguei o envelope e conferi o nome. Homenagem. Projeto Costurando Caminhos. Senhora Dalva. Coloquei tudo na bolsa e rezei com as mãos. Um Pai Nosso sem pressa e a oração curta da minha mãe. Que nada nos suje em troca de aplausos. Saí de casa com a sensação de que a rua sabia para onde eu ia. No auditório, as pessoas eram todas de brilho. Rosto de base, dente de lente, sapato que nunca viu poeira. Eu procurei meu lugar no papelzinho com numeração que entregaram na entrada. Setor C, fila 3, assento 7. Sentei. Coloquei o buquê no colo. Vi de longe a família da Estela entrando como comitiva. Sorrisos largos, câmera pronta. Bernardo passou por mim em direção ao backstage. Me viu, acenou rápido, olhos pedindo que eu entendesse o que viria. Eu entendi o suficiente, que era dia de foto. Mas a minha foto ia acontecer de outro modo. Antes da cerimônia começar, Estela veio até mim. Perfume forte, sorriso de vidro. Dona Dalva, tudo bem? A senhora está ótima. Estou onde devo estar, respondi. Ela apontou para o buquê. Lindo. Só evite subir com ele, tá? Fica demais. A palavra demais caiu nos meus joelhos como agulha que escapa. Sorri por educação. Ela inclinou o corpo como quem confessa. A gente combinou da minha mãe entrar com ele, tá? Para ficar bonito. A palavra bonito veio com preço de vestido caro. Eu respirei e só disse: todo mundo vai entrar no lugar que escolheu e vai sair com o que trouxe. Ela não entendeu. Foi embora incomodada com o que o ouvido não alcança. As luzes baixaram, o hino tocou, gente levantou. Eu levantei. Quando começaram as entradas, vi Estela ajeitando a barra do vestido da mãe, os dois entrando juntos com pose de foto de revista. Alguém atrás de mim comentou: que linda a cena. Meu buquê ficou mais pesado. Eu apertei a haste como quem segura cabo de vassoura em dia de faxina de porta de rua, firme para nada cair. E foi em algum momento, quando a orquestra fez pausa e o mestre de cerimônias pediu silêncio para anunciar os homenageados, que a vida resolveu mudar a direção do vento. O reitor subiu ao palco. É um homem simples que sabe falar olhando no olho. Agradeceu professores, cumprimentou formandos, fez piada ruim que todo mundo riu por educação. Então, mudou o tom. Todos aqui tiveram alguém que os trouxe até este palco, ele disse. Alguns tiveram mais de uma pessoa. Outros tiveram uma mãe com 2 mãos e 10 trabalhos. Meu coração se sentou na beira da boca.
Hoje, a universidade homenageia uma mulher que costurou mais do que vestidos, costurou caminhos. Chamo ao palco a senhora Dalva, do projeto Costurando Caminhos. O mundo parou de barulho por um segundo. Depois, começou outro barulho, o do espanto. Cadeiras arrastando, pescoços virando, suspiros cortados. Estela congelou. A mãe dela endureceu 1 centímetro. Eu me levantei, peguei o buquê com as 2 mãos e, antes de dar o primeiro passo, abri a bolsa, toquei o envelope e senti o papel na ponta dos dedos. Você tem nome, ele parecia dizer. Vai com ele. Enquanto eu caminhava, ouvi, vindo de um canto, a frase que cravou o prego certo na parede. Mãe, você me envergonha. Saiu da boca do meu filho como tiro de festim que dói de verdade. Eu poderia ter caído. Eu poderia ter devolvido em voz alta a humilhação embrulhada em cuidado. Eu poderia ter parado e devolvido o buquê para o florista que mora dentro de mim. Eu não fiz nada disso. Continuei andando. Senti o tecido do meu conjunto na pele, o salto baixo firme no chão, a luz me achando, o som do meu nome ecoando e o peso do buquê se transformando em outra coisa. Prova. Eu subi os degraus do palco não como convidada, não como visitante fixa, não como inconveniente. Eu subi como dona da minha história. E antes que alguém aqui ache que isso foi acaso, preciso dizer, nada que é justo chega por sorte. Chega por linha passada no buraco certo, por nós dados, sem ostentação, por silêncio que não aceita ser sinônimo de omissão. A decisão de levantar, naquele momento, já tinha sido tomada dias antes, quando eu guardei o envelope na bolsa e disse para mim mesma, na cama onde rezo e durmo. Se tentarem me tirar da foto, eu vou entrar pelo nome. Ali, naquele primeiro passo em direção ao palco, ficou claro o que eu ia fazer depois. Devolver a vergonha para quem plantou e chamar cada coisa pelo nome. Quando o reitor disse meu nome e eu subi ao palco, parecia que alguém tinha aberto uma janela num quarto abafado. O aplauso começou tímido, ganhou corpo, virou onda. Vi gente aplaudindo por educação e vi gente aplaudindo por reconhecimento. Vi também olhos fugindo para o chão, mãos que não sabiam se batiam ou seguravam o desconforto. Recebi o buquê de lírios que eu já trazia no colo como se fosse a primeira vez. Abracei o reitor, ouvi palavras bonitas sobre o meu projeto e, por um instante, quase acreditei que o mundo era simples. Quase. Desci do palco com as pernas em paz, mas o estômago em guerra. Eu tinha ouvido. Não foi sussurro da minha cabeça. Mãe, você me envergonha. Palavras que não voltam, que grudam no dicionário do peito e ficam lá, sublinhadas. Sentei de novo no meu lugar com a dignidade de quem sabe que aplauso não trata ferida, e segurei o envelope dentro da bolsa como quem segura a própria mão. A cerimônia seguiu, fotos, sorrisos, diplomas. Estela e a mãe saíram para os flashes profissionais. Eu saí para o corredor, onde a verdade não precisa de luz bonita para existir. Foi no corredor que o sonho prometido começou a mostrar os dentes. Estela veio com pressa, salto que não errava a linha do piso. Dona Dalva, a senhora poderia ter avisado, ela disse, com voz de açúcar que arranha. Avisado o quê? Perguntei, olhando no olho, sem dureza, só presença. Que seria homenageada. Pareceu desnecessário. Eu respirei um riso sem graça. Desnecessário é esconder mãe, respondi. A mãe dela apareceu atrás, segurando a bolsa como quem segura troféu. Estela, vamos para as fotos. Eu passei por elas, não com raiva, com um mapa na mão. Encontrar o meu filho. Bernardo veio ao meu encontro com cara de rapaz que perdeu a própria frase. Mãe, me desculpa, A gente fala em casa, interrompi, com a doçura que aprendi a usar quando o corte de tecido dá errado e precisa ser virado em viés. Ele tentou me tocar o braço, eu segurei a mão dele com as 2 minhas por fora do buquê e levei ao meu peito. Você tem nome, eu disse baixo. Não perde. Ele assentiu, um nó formado no pescoço. No saguão, a família da Estela reunida parecia comercial de banco. Risos, taças, poses. Alguém me ofereceu uma foto para constar.
Eu disse: eu consto por existir. E fui embora com meu buquê, meus sapatos baixos e o envelope que agora parecia ter ganho mais peso. No ônibus de volta, sentei perto da janela e olhei a cidade que passava sem pedir permissão. Brasília tem ruas largas. As pessoas, nem sempre. Em casa, coloquei os lírios num vaso alto, tirei o envelope da bolsa e deixei sobre a mesa. Fui lavar o rosto. A água levou rímel e trouxe decisão. Abri o envelope com a precisão de quem abre um zíper importante. Dentro, além do convite, havia uma carta do reitor, simples e firme. Reconhecemos o impacto social de seu trabalho. A homenagem é à senhora. Sem metáforas, sem espuma. Eu apoiei as duas mãos na mesa. Lembrei do meu marido, o Joaquim, que me ensinou a nunca deixar papel importante sem cópia. Tirei do armário a pasta transparente. Encapei a carta, coloquei a data num canto. Quem vive de linha aprende a amar arquivo. A noite caiu trazendo o WhatsApp, a nova forma da covardia elegante. Mensagens em grupos. Parabéns, Bernardo. Família linda. Estela, você estava perfeita. No meu celular, silêncio. Às 10h15, apitou. Era o Bernardo. Mãe, posso ir aí? Pode. Ele chegou com cheiro de perfume que não é dele. Entrou devagar, olhou a casa como quem estranha a própria origem. Eu pus água no fogo para o café. Mãe, me desculpa, eu não queria... Eu levantei a mão. Senta. Ele sentou na ponta da cadeira, como criança em castigo. Quem te ensinou a falar aquilo? Perguntei sem enfeite. Ele respirou, abriu e fechou a mão. Ninguém. Eu achei que você ia atrapalhar a imagem. A palavra imagem me deu vontade de jogar água nas plantas. Sua imagem é feita de quê, meu filho? Ele chorou, vergonha sem legenda. Da senhora, do meu estudo, do meu trabalho e da pressão. De quem? Silêncio. Eles, a família dela, falam que a senhora é simples demais, que a gente precisa de padrão. Padrão é linha reta, filho. Gente é curva. Só réptil rasteja em linha. Ele riu com choro. Eu errei. Você se esqueceu. É diferente. Errar, a gente conserta. Esquecer, a gente lembra. Coloquei a carta do reitor na frente dele. Lê. Ele leu e chorou mais. Mãe, agora me escuta. Amanhã a gente conversa com calma. Hoje você vai para casa e vai dizer a Estela que você me deve um pedido de perdão. E não porque eu quero ser aplaudida, mas porque o nome mãe não aceita a humilhação. Ele assentiu, pequeno. Eu o abracei. Eu te amo. Eu também. No dia seguinte, o telefone tocou cedo. Era Estela. Podemos conversar? Podemos. Aqui em casa. Ela chegou com a mãe. Eu respirei fundo. Bom dia, cumprimentei, oferecendo cadeira. Elas sentaram sem encostar as costas, como quem tem pressa de ir embora sem dizer. Estela começou. Dona Dalva, ontem foi... estranho. A senhora nos expôs. Eu existi, corrigi com calma. A mãe dela cruzou os braços. Minha filha só quer o melhor para a imagem do marido. Imagem pesa menos que caráter, devolvi. Estela tentou um sorriso. A senhora podia ter avisado. Vocês podiam ter perguntado por mim. Silêncio. Eu puxei a carta do reitor, coloquei na mesa. Isso aqui não é improviso, é reconhecimento. O que vocês fizeram comigo é improviso na maldade. A mãe dela inflou. Maldade é uma palavra forte. Eu uso pouco. Quando uso, serve. Estela mudou de tática. Eu errei, dona Dalva. Eu tenho medo de que o Bernardo se afaste por sua simplicidade. Ele se afasta do que o diminui. Não sou eu quem diminui. Quem diminui é quem mede amor por foto bonita. A mãe dela levantou. Vamos, Estela. Antes de sair, Estela falou baixo. Desculpa. Não pede a mim, pede a ele e aprende. As horas seguintes foram de limpar a casa como quem limpa pensamento. Varri, passei pano, arejei os quartos, troquei a roupa de cama.
No varal, os lençóis brancos tremulavam como bandeira de paz. Na mesa, o buquê de lírios aberto, cada pétala inteira, do jeito que Bernardo gostava. A paz, no entanto, não vem sem visita de teste. No fim da tarde, um número desconhecido me ligou. Dona Dalva, aqui é o fotógrafo da cerimônia. Houve um problema com as fotos do palco. Que problema? As imagens, suas e do reitor, não estão no pacote principal. A organização... Qual organização? Pausa. A equipe da família pediu curadoria. Curadoria é nome bonito para censura? Perguntei. Ele tossiu. Eu posso enviar as suas por fora. Vai enviar para mim e para a reitoria. E vai me dizer por escrito quem pediu para tirá-las. Ele gaguejou, mas enviou. Eu imprimi, coloquei em pasta, enderecei um e-mail ao reitor. Tive dor no coração? Tive. Mas dor boa é a do músculo que a gente usa para ficar de pé. À noite, sentei para costurar um vestido de festa que não era meu. As mãos começaram firmes e, de repente, a linha arrebentou 2 vezes seguidas. Suspirei. Levantei, fui até a janela, olhei o céu de Brasília com as luzes espalhadas feito miçangas. Peguei o terço da minha mãe e passei entre os dedos como quem passa linha no buraco certo. Nossa Senhora, me dá ladaim de calma e língua de aço. Voltei para a máquina. A terceira tentativa prendeu e correu como rio depois da ponte. Os dias seguintes desenharam o pesadelo com letras pequenas, mensagens atravessadas. A senhora exagerou. Poderia ter nos poupado constrangimentos. Telefonema da tia da Estela. Pobre não sabe seu lugar. Insinuações em redes sociais. Tem gente que se acha protagonista do dia dos outros. Eu salvei tudo. Fato é vacina para veneno elegante. O reitor respondeu meu e-mail com indignação educada. Fotos serão publicadas no site oficial. Lamentamos constrangimentos. Publicaram. A cidade viu. O silêncio de quem me humilhou ficou mais caro. Veio então a cena que virou chave de vez. Bernardo me chamou para um café fora. Fomos a uma padaria sem graça, dessas que tem pão de queijo murchando na estufa. Ele estava pálido. Mãe, eu preciso te mostrar uma coisa. Abriu o celular, mostrou mensagens antigas de um grupo que a Estela tinha com amigas e um primo que parecia se achar consultor. Havia prints de uma conversa sobre mim. Tira a mãe da foto, senão estraga o feed. A gente coloca ela na terceira fila, pronto. Se insistir, diz que tem regra da universidade. A Dalva não combina com o layout. Pede para tirar a homenagem discretamente. O reitor gosta de holofote, dá um brinde para ele. Senti o mundo ficar fino sob meus pés, como tecido barato que laceia. Ele chorou. Desculpa, mãe, eu fui covarde. Eu respirei, olhei a tela, vi as letras como facas de plástico. Cortam pouco, mas cortam. A covardia acaba agora, eu disse. Você vai escolher quem mede tua vida, filtro ou fé. Nessa noite, deitei e não dormi. Às 4 da manhã levantei, fiz café, abri a janela. O céu ainda não era céu. Sentei com meu caderno de costura e escrevi 3 linhas. Não para os outros, para mim. Eu não sou figurante na minha vida. Eu não peço licença para existir. Eu não negocio dignidade. Copiei num papel menor, dobrei e coloquei na carteira junto com o RG. Dignidade virou documento. No dia seguinte, convidei Estela e a mãe para uma conversa com o Bernardo, na minha casa. Elas vieram com o salto da pressa. Eu estava de chinelo, cabelo preso, sem necessidade de provar nada. O Bernardo, com o celular na mão, tremeu menos do que eu pensei. Mostrou as mensagens. Estela alternava vergonha e raiva, como quem não sabe para onde corre. A mãe tentou defender com seda. Foi infeliz, mas... Eu levantei a mão. Chega, palavras pesam. Bernardo falou, homem pela primeira vez naquela história. Mãe, me perdoa. Estela, se você não souber respeitar minha mãe, não sabe me respeitar. Silêncio. Estela chorou, de verdade. Pediu desculpa. A mãe ergueu o queixo e endureceu. Vamos embora. Estela hesitou. Eu disse, vai aprender longe. Quem volta, volta diferente. Ela saiu, menor do que entrou.
O pesadelo teve sua última tentativa no domingo, quando recebi uma ligação de um desconhecido oferecendo assessoria de imagem gratuita para eu não prejudicar a carreira do Bernardo. Ri. Meu senhor, quem sustenta a casa com máquina de costura não precisa de assessoria para segurar o próprio nome. Desliguei e senti pela primeira vez que o ar voltou ao volume certo. O bloco do pesadelo termina com a imagem que me acompanha desde menina. Tecido esticado no bastidor, linha tesa, desenho saindo sem grito. A vida puxou demais, arrebentou, machucou o dedo. Eu passei a linha de novo, lambi a ponta, insisti no buraco certo e, quando atravessou, não precisei comemorar em voz alta. Minha vitória foi um ponto invisível bem dado. O gatilho externo não veio com fanfarra, veio com carimbo. 2 dias depois da formatura, a reitoria publicou, no site e nas redes da universidade, a homenagem inteira. Meu nome no título, a placa em close, a minha fala curta e a história do projeto com fotos de mulheres que hoje sustentam suas casas com a própria mão. A cidade viu, a vizinhança viu, os colegas do Bernardo viram, e o telefone parou de tocar só para fofoca. Tocou para reconhecimento, tocou para convite, tocou para dizer, eu te vi. O reitor me ligou de novo. Dalva, a Câmara Legislativa quer entregar uma moção de louvor pelo seu trabalho. E o curso está abrindo uma turma de extensão com o seu método. A senhora topa? Eu olhei para a almofada de costura encostada na parede, para o buquê de lírios já abrindo demais no vaso, e disse a palavra que eu devia a mim. Topo. A reconexão com o valor que eu tinha esquecido veio numa cena pequena, daquelas que só quem cozinha sabe a poesia. Amarrei o avental, pus feijão de molho, organizei minhas linhas por tom e grossura, como faço quando preciso arrumar a cabeça. Peguei o caderno de medidas, virei a capa e escrevi, de novo, as 3 linhas que virei documento. Eu não sou figurante na minha vida. Eu não peço licença para existir. Eu não negocio dignidade. Colei esse papel no armário da cozinha, ao lado da lista de compras. Toda vez que eu abria para pegar sal, meu nome me lembrava. Não é sobre ser aplaudida, é sobre não ser apagada. Antes da decisão clara, veio uma conversa que devolveu o eixo. Tocaram a campainha. Era Dona Teresa, minha vizinha de frente, com um bolo de milho e abraço de quem sabe onde dói. Eu vi você no site. Eu gritei aqui em casa. Minha filha chorou. Sentei ela na mesa. Servi café e ela disse uma coisa simples que virou chave. Quem sustenta por dentro não precisa de convite para entrar na foto, mas quando entra, ensina. Foi como se alguém tivesse endireitado o tecido no meu bastidor. Eu decidi que não ia só reagir ao que me fizeram, ia estabelecer o meu jeito sem pedir bênção para quem me achou demais. A decisão foi uma lista breve e impossível de ser mal interpretada. Escrevi para o Bernardo. Filho, eu te amo. Vamos recomeçar com 3 combinados. 1. Ninguém fala de mim sem mim na sala. 2. Quem quiser opinar sobre minha roupa, primeiro lava minha roupa. 3. Se me pedirem para ficar na 3ª fila, eu nem entro na foto. Te vejo amanhã para almoço. Tua mãe. Ele respondeu com um sim, mãe, tímido, como o menino que está aprendendo a falar de novo. Também escrevi para o reitor. Aceito a moção e a turma de extensão. Quero que o nome do projeto seja Costurando Caminhos, por mãos que têm nome. Ele respondeu com um parabéns que parecia abraço. Liguei para a coordenadora do centro comunitário, onde dou aula. Quero abrir 2 vagas para mães de formandos desta turma. Bolsa integral, sem perguntas. Ela chorou no telefone. Eu knew que a senhora ia fazer isso, disse, errando o idioma da alegria. A primeira ação pública foi simples e firme. Fui à Câmara receber a moção vestindo o meu conjunto azul marinho, o mesmo da formatura, com um broche de tesoura na lapela. Levei comigo 2 mulheres do projeto, a Selma e a Jo, para ficarem ao meu lado, porque reconhecimento que não distribui não presta. No microfone falei pouco. Obrigada por nos verem. A gente costura com linha e com vida. E antes que perguntem, sim. Continuo na Ceilândia e continuo cobrando preço justo. Dignidade não é luxo, é base. Aplausos certos de quem entende a palavra que não quer ser novidade.
A primeira confrontação particular foi no condomínio da Estela. Ela me chamou para encerrar mal-entendidos. Eu aceitei, mas levei comigo o Bernardo e levei junto minhas 3 linhas no bolso, anotadas num papel amassado de tanto ler. Na sala impecável, com almofadas de cor combinando com as flores, Estela começou com o script. Dona Dalva, a senhora sabe que tudo foi para proteger a imagem. Levantei a mão, como quem pede silêncio para passar a linha no buraco. Chega de imagem. Aqui, hoje, só entra a essência. Mostrei as mensagens impressas que o Bernardo me mostrou, a curadoria das minhas fotos, o pedido de terceira fila. Olhei no fundo do olho dela e disse sem elevar a voz: não foi descuido, foi projeto de apagar. Comigo, não. A mãe dela não estava. Bruna, calada, mordeu a boca. Estela tentou o último laço. E se a senhora nos perdoar pela família? Perdão é meu. Convivência é nossa. E convivência só existe com respeito. Levantei, alisei a saia com as mãos, como sempre faço antes de virar página. E me despedi. Eu não vim pedir nada. Vim avisar. Meu nome voltou para minha boca. O gatilho também trouxe reparo em outros lugares. O fotógrafo da formatura me procurou no dia seguinte. Dona Dalva, publiquei as fotos no meu site e marquei a senhora. Quero pedir desculpa. Recebi pressão, aceitei, apaguei, não dormi. Repostei tudo. Eu respirei. Você aprendeu. Fica. Tem gente que precisa de um não para aprender a dizer sim para o certo. Em casa, a reconexão virou prática. Abri a porta para a meninada do projeto, mostrei as fotos, contei a história sem medo de expor as feridas, porque ferida exposta cicatriza melhor do que ferida escondida. Uma delas, a Lídia, disse uma frase que fiquei repetindo baixinho. A senhora é a placa na nossa parede. Eu ri, chorando por dentro. Sou a moldura. A foto são vocês. A reflexão da noite que sucedeu tudo isso foi em cima da cama, olho no teto, lembrando do meu marido, do Reinaldo, que morreu cedo, me deixando com um menino e uma máquina de costura. Não foi carta de marido que me salvou, como na história de outras companheiras. Foi carta da reitoria, foi cartão de memória do celular, foi convicção velha que eu tinha deixado na gaveta. Eu pensei em Conceição Evaristo, que li outro dia no grupo de leitura da igreja. Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Eu adaptei para minha cozinha. Eles combinaram de me calar, mas eu combinei de falar. Anotei e colei na geladeira, do lado das 3 linhas. Quem abre minha geladeira agora não vê só comida, vê norte. E porque virada boa precisa de gesto que a selasse, eu criei meu sábado da dignidade. Acordei cedo, passei pano na casa, vesti o vestido de florzinha que me deixa leve, fiz bolo de fubá e chamei 2 vizinhas e 3 alunas para um café. Coloquei na mesa a placa da universidade, não como troféu, como lembrete, e fiz a roda falar. Cada uma contou uma vez em que foi empurrada para a terceira fila. Cada uma escreveu, num papel pequeno, o seu não negociável. A Maria escreveu, minha fé. A Jo escreveu, meu tempo de descanso. Eu escrevi, meu nome. A dobramos e guardamos na carteira. E eu disse para elas, quando alguém pedir para vocês deixarem isso na porta, vocês respondem abrindo a porta para sair. A notícia final que fechou o dia da virada foi do Bernardo. Chegou às 20 horas, mensagem curta. Mãe, pedi um tempo com a Bruna. Quero aprender a ser homem perto da senhora, não longe. Eu respirei tão fundo que a casa pareceu encher de ar novo. Não comemorei com fogos, comemorei com água nas plantas. Fui ao quintal, reguei minha pitangueira, olhei o céu. Rezei pequena. Obrigada por me lembrar que eu tenho voz. A frase de sabedoria que virou meu terço de bolso nessa etapa foi de Cora Coralina, que está no meu caderno há anos. Nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Eu acrescentei, com letra minha, e o primeiro coração a tocar é o nosso. Quando a gente se trata com respeito, a vida aprende a nos chamar pelo nome certo.
A tutela da minha própria história estava de pé, mas o entorno ainda tentava me ajeitar para caber na moldura que não era minha. É assim quando a gente puxa a toalha da mesa para recolocar os pratos. Quem estava comendo sem pensar derrama um pouco, reclama do barulho e finge que o problema é a toalha, não a bagunça. A batalha começou mansa, como começam as tempestades que se fingem de garoa. A resistência veio de todos os lados treinados para parecer educados. A tia da Estela me ligou com voz de novela antiga. Minha querida, você não acha que está indo longe demais? Vai arranhar a carreira do Bernardo. Culpa. A irmã da Estela mandou recado por amiga. Os clientes do escritório dele podem estranhar esse tipo de exposição. Medo. Um amigo do amigo mandou um áudio covarde. Isso tudo podia ser resolvido em família, mas já que escolheu o palco, chantagem. Eu ouvi cada um como quem escuta máquina com ruído. Diferenciei barulho de problema. Respondi com a mesma moeda que me trouxe até aqui. Firmeza mansa. Carreira que arranha com verdade é pintura fresca. Cliente que estranha respeito não merece a minha mesa. Família é onde cabe a dignidade. O primeiro obstáculo grande veio quando tentaram mexer no meu trabalho sem tocar nas minhas mãos. Recebi um e-mail da associação do bairro, onde dou aula no salão comunitário aos sábados. Informamos que a sala ficará indisponível por tempo indeterminado para reformas. Eu conheço reforma inventada quando vejo. O azulejo nem trincado estava. Desci até o salão no mesmo dia. Encontrei o presidente da associação, o seu Anselmo, que sempre teve aperto de mão frouxo e olho que não olha inteiro. Reforma, dona Dalva. A senhora sabe? Adequações. Adequações ao quê? Perguntei, olhando para a parede que resistiu a 3 mudanças de gestão e 2 festas juninas por ano. Ele pigarreou. Ao novo uso? Foi uma solicitação. De quem? De moradores. Com nome e CPF? Perguntei, tirando da bolsa a caneta que uso para tirar medidas e assinar o que é meu. Ele gaguejou. Vou ver. Vê agora, pedi, e fiquei de braços cruzados, pano de prato na cintura, como minha mãe fazia quando o mundo tentava passar a perna. A solicitação tinha sobrenome, da família da Estela, que ofereceu parceria para usar o espaço em atividades culturais de uma ONG de fachada. Eu ri de canto. Cultura que apaga a mão não entra nesta sala. Reuni mães, alunas, vizinhos, fizemos abaixo-assinado, levamos à subprefeitura. Em 48 horas, a reforma evaporou. O salão abriu no sábado como sempre. Entramos com linha, fé e nome no crachá. A segunda tentativa foi mais suja. Inventaram que eu explorava mulheres no projeto. Um perfil anônimo, desses que ladram e fogem, publicou que eu enriquecia vendendo trabalho alheio. Doeu porque, se a coisa que sempre me sustentou foi pagar cada mão. Doeu também porque plantaram a dúvida na cabeça de quem me ama. Respondi com fatos. Publiquei transparência simples, como receita de bolo. Quanto entra, quanto sai, quanto pago, quanto guardo, quanto dou. Mostrei recibos, fiz live, sentei na mesa com caderno aberto. Chamei 2 mulheres para contarem o que fazem, quanto recebem, como negociam. Dei nome para cada linha. Lídia, zigue-zague, 30 dares por hora. Selma, caseado, 28 ares por hora. Jô, acabamento invisível, 35 por hora. Aqui ninguém trabalha no escuro, eu disse. O post anônimo sumiu como poeira que foge do pano úmido. A manipulação afetiva tentou entrar pela janela do medo. Recebi mensagem do Bernardo tarde da noite. Mãe, estão me ligando no escritório. Dizem que a senhora expôs a família. Eu respirei para não virar pedra. Filho, exposto é o que está errado. O que é justo é iluminado. Ele ficou em silêncio um tanto, depois mandou. Eu vou aprender. Eu estou aqui, respondi. Aprender é verbo que gasta sola. A gente apoia, mas não carrega no colo. Também tentaram acionar o temor mais antigo. Você vai ficar sozinha. Uma amiga de infância, bem intencionada, falou no portão.
Homem nenhum aguenta mãe barulhenta. Eu ri, sincera. Eu não sou barulhenta, sou audível. E filho de verdade aguenta mãe que fala, não mãe que se apaga. Dei um beijo na testa dela e mandei bolo para casa. Às vezes o medo vem vestido de cuidado. A gente agradece a roupa, mas devolve o cabide. O golpe mais baixo veio por onde sempre vem: redes sociais. Bruna, ferida na vaidade, postou uma foto antiga minha, colada a uma legenda maldosa sobre pessoas que se acham. Não citou meu nome, mas citou a rua, a igreja, o projeto. A metade distraída da internet entendeu sem ler. A outra metade leu sem entender. Eu poderia ter ido lá fazer guerra com palavras. Eu escolhi a outra trincheira, a realidade. Na semana seguinte fizemos a oficina porta aberta, costura e dignidade. Pus uma mesa do lado de fora, 3 almofadas, linha de sobra e cadeira para quem quisesse sentar. Fixei um cartaz escrito à mão. Senta aqui, aprende um ponto, conta um nome. Vieram mulheres, vieram homens, vieram crianças. Um jornalista pequeno de um portal local apareceu com câmera honesta e caderno. "Por que a senhora está fazendo isso?" perguntou. "Porque mentira morre de luz", respondi, sorrindo. A matéria saiu com fotos bonitas, mãos enrugadas e jovens trabalhando juntas. O título: Costureira da Ceilândia transforma ataque em aula pública. Dignidade se faz com linha e nome. A vaidade do ataque murchou feito roupa mal passada na frente do ferro quente. A ação decisiva que reposicionou as coisas como precisam ser foi dentro de casa, na mesa onde o café ainda mora. Chamei Bernardo para um pacto. Coloquei no meio da mesa um papel com 2 colunas: Nossa família e outros. E escrevi regras de convivência simples, sem burocracia inútil. 1. Nome de mãe é inviolável. 2. Aconselhar não é mandar. 3. Pedido sem respeito é barulho. 4. Em casa, celular na gaveta na hora da conversa. 5. Quem errou, conserta em público o que quebrou em público. Ele leu, respirou e assinou. Eu assinei também. Botei a data e colei ao lado das 3 linhas na porta da geladeira. A presença de um papel na geladeira faz milagre. Lembra quem passa, educa quem esquece e bronqueia quem tenta fingir que não viu. No campo do trabalho, fiz o que homem chama de governança e mulher sábia chama de acordo claro. Formalizei o caderno de transparência do projeto. Toda despesa anotada, todo pagamento assinado, toda doação registrada, todo curso com lista e certificados. Quem quiser ver, vê. Quem quiser duvidar, sinta-se à vontade para sentar e aprender a somar. Comprei uma pasta de plástico colorida só para isso. Deixei na estante à vista. Burocracia, quando serve à verdade, é beleza. A reafirmação da decisão virou hábito diário encarnado em microgestos. Passei a responder mensagens atravessadas com 3 frases possíveis, escolhidas conforme o caso. Agora não. Não é assim. Não. Sem explicação comprida. Quem gosta de você, entende não. Quem quer te usar, pede justificativa. Troquei desculpa por obrigada por entender. Troquei se der por vai ser assim. E todas as tardes, às 5, reguei a pitangueira e repeti baixinho: eu não negocio dignidade. Quando a frase começou a parecer chavão, eu a reescrevi à mão de outro jeito para ela voltar a viver. Meu nome não tem preço. Houve recaídas, porque não existe vitória sem sombra. Um domingo, bateu saudade do antigo silêncio, aquele que anestesia. Cheguei a pensar em deixar quieto, porque cansa. Fui à missa, sentei no último banco, pedi força sem milagres. O Evangelho falava de sal e luz. Se o sal perder o sabor, com que há de salgar? Eu sorri. Voltei para casa, abri a janela, deixei o sol entrar. A fadiga não foi embora, mas foi ficando café coado, não tijolo. A gente descansa sem se desistir. Teve também descoberta dolorida que serviu de vacina. Uma amiga próxima, que sempre me aplaudiu no privado, me criticou no grupo para ficar bem com as outras. Vi o print.
Doeu como o dedo espetado por agulha esquecida na bainha. Liguei sem ofensa. Você me elogiou aqui e me cortou ali. Você está escolhendo o público, não verdade. Ela chorou, pediu perdão. Eu caí no medo. Levanta, eu seguro. Segurei por uma semana, até ela aprender a andar sozinha. E aprendeu, porque respeito chama respeito, agrado chama abuso. A cidade foi aprendendo comigo. A associação do bairro, que quase me tirou a sala, me chamou para dar uma fala no evento de aniversário. O que aprendemos com a dona Dalva? Eu fui simples, como quem vai dar ponto invisível. Aprenderam comigo que nome não se apaga com etiqueta. Eu aprendi com vocês que a gente só fica de pé junto. Entreguei ao seu Anselmo uma régua nova de alfaiate com uma fita escrita, para medir direito. Ele riu sem graça, mas riu. A cena que fecha a batalha é a da porta da minha casa aberta num fim de tarde. Bernardo chega sem recado, segurando 2 pães quentes e um olhar que não quer caber em desculpa. Mãe, fiz o que combinamos. Liguei para o fotógrafo, pedi desculpa pública, citei o seu nome na reunião do escritório quando falaram em imagem. E foi bonito. O bonito de verdade pesa pouco e dura muito, eu disse, abrindo o pão e passando manteiga que derreteu como derrete teimosia na luz. Sentamos na mesa, comemos em silêncio bom. Ele levantou os olhos. Eu quero que você esteja na primeira fila. Sempre. Eu sorri, com os olhos marejados. Eu sempre estive. Você é que estava olhando para a câmera errada. Reconquistar, para mim, não teve trombeta nem fita cortada. Teve lista escrita a lápis, borrada de café e uma paz miúda que foi tomando conta dos cantos da casa, como luz entrando pela fresta quando a gente abre a janela na hora certa. Começou de dentro para fora. Antes de tocar no mundo, ajeitei o bastidor por dentro. Corpo, rotina, casa, trabalho, palavra. Ações práticas concretas. Corpo. Marquei consulta na UBS. Pedi exame simples, voltei para a caminhada de 15 minutos depois do almoço e para o alongamento dos dedos antes de ligar a máquina. A fisioterapeuta me ensinou 3 movimentos para tirar a tensão dos punhos. Colei o desenho na parede, ao lado do relógio da cozinha. Às 5, eu regava a pitangueira e alongava a alma. Dedos abertos, respiração contando até 6 na entrada e até 8 na saída. Dedo firme não é só treino, é sossego. Rotina. Reinstalei o que chamei de 3 costuras do dia. Manhã. Costura de sustento. Peças de clientes, ajustes, prazo. Tarde. Costura de afeto. Aula, projeto, roda de mão. Noite. Costura de nome. Meus estudos, minhas cartas, meu caderno. Em cada costura, um relógio que não negocia com o grito dos outros. Casa. Troquei as lâmpadas queimadas, lavei cortina, dei lustre na mesa de fórmica, etiquetei potes de mantimentos com letra bonita. Arroz, feijão, cuidado. Pendurei um quadro simples com as 3 linhas que viraram lei. Não sou figurante. Não peço licença para existir. Não negocio dignidade. Coloquei ao lado o pacto da geladeira que eu e Bernardo assinamos. Papel à vista educa quem esquece. Trabalho. Formalizei o caderno de transparência. Despesa, receita, pagamentos, doações. Criei o livro de encomendas justas. Prazo que respeita a mão, preço que respeita o trabalho. E implantei o Dia da Mão, toda sexta. Oficina aberta de ponto novo para quem quiser aprender e ensinar. Reforcei o canal de encomendas sob medida, com regras simples. Cada casa, um desenho, cada desenho, um tempo. Palavra. Escrevi respostas prontas para pedidos atravessados, deixei no bloco de notas do celular. 3 categorias. Agora não. Não é assim. Não. Sem ponto de interrogação no final. Aprendi que explicação demais é linha que embaraça. Tom firme nas conversas e decisões. Com o Bernardo, a conversa da reconquista foi limpa, com prato de pão quente entre nós. Filho, eu não vou disputar você com cenário. Quem ficar perto de você, fica perto de mim também, porque meu nome não fica do lado de fora da porta. Ele respirou fundo. Eu quero perto. Então, abre espaço.
E abrimos, virando o sofá da sala, mudando o lugar da TV, abrindo lugar para as conversas que antes não cabiam. Com a Estela, o tom foi o de quem encerra sem enterrar vivo. Estela, eu não quero o mal de você, quero o bem de mim. E o bem de mim exige distância do que me apaga. Ela tentou prometer mudança rápida. Mudança boa é ponto reforçado, não cola quente. Você precisa de tempo e de silêncio. Ela chorou um choro de quem viu o espelho. Eu vou pensar. Pensa longe. Se voltar, volta sabendo o meu nome. A conversa acabou sem porta batida, mas com trinco por dentro. Com a família dela, quando vieram em comitiva propor trégua com selfie, eu usei a régua que comprei para o seu Anselmo. Trégua é quando dois lados cansados param de se ferir. Aqui não tem dois lados ferindo, tem um lado ferindo e outro se defendendo. A selfie não cura. Ficaram sem graça. Ofereci café, servi sem açúcar. Amargo educa. Com o presidente da associação, voltei a falar depois da vitória, para não deixar armar acampamento no terreno que reconquistei. Seu Anselmo, a sala continua aberta nas manhãs de sábado. Em troca, ofereço uma oficina mensal para as meninas do bairro e um relatório de impacto por trimestre. O senhor tem papel, eu tenho mão. Juntos temos bairro. Ele apertou minha mão com menos frouxidão. Aprendeu um pouco. Enfrentamento da culpa imposta. A culpa tentou entrar de chinelo, como vizinha que não avisa. Você foi dura. Eu fui justa. Mas podia ter evitado exposição. Eu evitei por anos. Coitado do menino no trabalho. Coitado do menino que quase perdeu a mãe da foto. Ajustei a língua para dizer eu, sem pedir desculpa por substantivo. Quando me peguei pedindo desculpa por existir em frase antiga, troquei por obrigada por entender. E segui. Quando vieram com a chantagem da solidão, mulher que fala fica só, eu respondi com inventário. Estou com minha fé, meu trabalho, meus amigos de verdade, meu filho reencontrado. Só do quê? Para não virar pedra respondendo pedra, instituí o minuto de boca fechada, antes de cada resposta difícil. Conto até 60, bebo um gole d'água, rezo curto. Que minha palavra não vire faca. Aí falo. E quando a tristeza me pega de surpresa, porque pega, eu não brigo com ela. Sento no degrau, deixo passar, não convido para dormir. Momentos-chave da transição. Primeira fileira de verdade. No lançamento da turma de extensão, sentei na fileira da frente com meu nome no encosto. Professora convidada, Dalva Estevam. O Bernardo chegou atrasado de propósito para me ver sentada ali. Fez uma foto e me mostrou. Assim, mãe. Guardei no coração com plástico para não molhar. Pedido público. Na missa de domingo, antes da bênção final, o padre pediu para falar. Bernardo quer dizer uma palavra. Meu filho pegou o microfone e, voz limpa, disse na frente da comunidade. Eu pedi desculpas à minha mãe em casa. Hoje peço aqui. Quem não respeita a própria mãe, não se respeita. A igreja ficou silenciosa e depois, quente. Recebi abraços de gente que nunca me olhou no olho. O abraço que importava era o dele. Oficina lotada. Numa sexta-feira, a oficina porta aberta teve fila. Vi 3 homens na cadeira, aprendendo ponto alinhavo. Vi uma adolescente tímida ensinar o caseado invisível para uma senhora. O jornalista voltou sem câmera, sentou, errou, riu. Senti uma alegria que não cabe no corpo sem vazar pelo olho. A visita do reitor chegou simples, sem comitiva. Trouxe uma planta de presente manjericão e disse: vim aprender o ponto que a senhora acha que me cabe. Ensinei o chuleio. Ele saiu com o dedo furado e rindo. Dói pouco, mas ensina. É isso, respondi. O jantar em casa, recebi o Bernardo e 3 amigos de faculdade, mesa posta com toalha de chita e copos diferentes, porque aqui é assim. Eles comeram estrogonofe com arroz e batata palha, falaram do trabalho, riram alto, lavaram a louça. Um deles, o Augusto, me disse: eu queria ter aprendido isso em casa, o que é respeito. Aprende agora, meu filho.
respondi, entregando o pano de prato. Dia da mudança concreta. Escolhi chamar de Sábado do Nome na Porta. Foi o dia em que a universidade instalou, no centro comunitário, uma placa simples: Sala de Costura, Projeto Costurando Caminhos, Prof. Adalva Estevan. A placa não me pertence, pertence à cidade, mas traz meu nome com sobrenome. Eu acordei cedo, varri, passei pano, pus os lírios já secos num vaso novo, fiz bolo de fubá e café. As mulheres chegaram com suas tesouras. Os homens do bairro chegaram curiosos. As crianças vieram com as mãos limpíssimas para poder tocar na linha. O reitor apareceu, o padre abençoou, o seu Anselmo sorriu sem pose. O jornalista tirou uma foto boa porque já conhecia a luz da sala. O Bernardo veio de camisa simples, sem blazer, e ficou atrás de mim, uma mão no meu ombro. Quando a fita foi cortada, fita de fita mesmo, dessas de presente que eu amarrei e depois guardei, eu disse: essa sala é de quem tem mão e nome. E ficou dito. À tarde, recebi uma mensagem da Estela. Não era desculpa à moda antiga, nem ataque novo. Era curta. Eu comecei terapia, obrigada por não devolver na mesma moeda. Respondi: quando ficar leve, você sabe o caminho. E deixei Deus fazer a parte que não é minha. No fim desse dia, voltei para casa com a placa fotografada no meu bolso e a sensação de que o pano, enfim, assentou no corpo. Sentei no degrau com a xícara de café que sobrou, olhei para a rua e pensei nas mulheres que me escreveram depois do vídeo, nas vizinhas que sentam para costurar, nas meninas que chegam curiosas e saem donas de ponto. Pensei nas 3 linhas coladas na geladeira e na frase nova que adotei para falar comigo quando o medo quiser tirar lasca. Eu me devo respeito. Essa dívida eu pago todo dia, em prestações pequenas que cabem no bolso. Um não na hora certa, um sim que me inclui, um silêncio que não engole humilhação. A reconquista não é troféu, é hábito. É abrir a porta às 5 para regar a pitangueira e ver, no reflexo do vidro, uma mulher que voltou para a primeira fila da própria vida. É saber que, se um dia alguém tentar me empurrar para a terceira, eu não vou discutir posição, vou levantar e levar comigo a cadeira. Porque nome que aprendeu a ficar de pé não aceita mais parede sem prego. E prego, minhas amigas, a gente bate com martelo de firmeza e luva de ternura. Os primeiros dias depois da reconquista tinham a textura da roupa lavada e bem estendida, cheirinho de sol, toque macio e aquele prazer bobo de passar a mão por cima só para sentir. Acordei antes do despertador, água no fogo, rádio baixo, o hábito antigo visitando a casa como amigo que nunca esquece o caminho. Às 5, a rua ainda azulou. Reguei a pitangueira e agradeci o que custa pouco e vale tudo: estar de pé, com o nome no lugar e a mão sem tremor. Primeiros momentos da nova vida. Voltei a fazer coisas que a pressa tinha roubado. Fui ao mercado com calma, escolhi tomate cheirando a tomate, perguntei pelo ovo fresco, cumprimentei a dona Lourdes da banca de hortaliças e fiquei sabendo do neto que passou no curso técnico. Vai ser eletricista, dona Dalva. Ótimo, minha filha. A cidade precisa de luz. Lavei roupa ouvindo bolero, pendurei no varal com prendedor colorido. Um de cada cor, um capricho de menina que eu nunca abandonei. Bati bolo de fubá para comer com café no meio da tarde, e quando o cheirinho escapou pela janela, 2 vizinhas apareceram com a desculpa de trazer açúcar e voltaram com uma fatia embrulhada em guardanapo. O corpo me devolveu respostas boas. Dormi uma noite inteira sem acordar para conversar com a culpa. Acordei leve, joelho sem doer, mão sem anestesia. Nos alongamentos, os dedos obedeceram sem ranger. Na caminhada, a rua parecia mais curta. No banheiro, me olhei no espelho e encontrei a menina que morava atrás dos olhos, cansada de velho, feliz de novo. Passei um batom rosa antigo e ri sozinha. Olha a Dalva voltando para a frente da foto. Reconstrução da identidade. Fui ao salão da Norma, minha cabeleireira desde o tempo da franja torta. Tira o excesso, deixa o branco brilhar, pedi.
Ela obedeceu com carinho, porque Norma é dessas que cortam cabelo ouvindo alma. Saí com o cabelo contando histórias sem pedir alvará. Em casa, abri a gaveta dos quando der, os tecidos guardados para um dia especial, e cortei para mim 2 vestidos simples, um de chita azul para as tardes de oficina e um de linho cru para os dias de fala pública. Costurei devagar, tirando prova no corpo, ajeitando pence, respeitando curva. Enquanto a agulha comia pano, eu fui me ouvindo. Eu gosto de manga no cotovelo, de decote que me lembra minha mãe, de saia que balança sem mostrar. Eu me visto de mim. Na sala, reorganizei a parede de fotos. Deixei a placa da universidade ao lado da foto do meu casamento, do retrato do Bernardo de uniforme do colegial e da moldura com o primeiro certificado de uma aluna do projeto. No meio, colei um papel com letra grande. Casa que tem história não precisa de moldura cara. Quem sentava no sofá lia sem precisar perguntar: reconciliação ou novo equilíbrio? Com Bernardo, o equilíbrio novo cabia na rotina de 2 pessoas que escolheram se considerar. Ele passou a vir às quartas para o jantar simples: arroz, feijão, algo na frigideira, salada. Largava o celular na cesta da entrada, me contava de casos do escritório, eu contava dos casos do salão comunitário. Às vezes, eu escorregava para dar conselho sem ser chamada. Ele sorria e falava: conselho com carinho, eu guardo. Às vezes, ele escorregava para acudir problema que eu não tinha. Eu dizia: eu aprendo. Ríamos. O riso limpa espelho sem riscar. Com a Estela, o novo equilíbrio foi distância higiênica. Ela mandou 2 mensagens ao longo do mês. Uma informando que começou terapia, outra agradecendo por eu não ter publicado nada a respeito. Respondi com educação: fico feliz pela terapia. É um caminho. E só. Percebi que o perdão, na prática, é a combinação de respeito com porteira fechada. Quem deixou ferida, se voltar, volta vacinado. Ou não volta. E tudo bem. Com a comunidade, o equilíbrio novo foi de responsabilidade gostosa. Fui apresentada numa reunião do bairro como referência em dignidade. Quase ri alto. Falei pouco. Não me ponham em pedestal. Pedestal derruba. Me ponham na roda. Roda fortalece. Na volta para casa, a dona Teresa me puxou pelo braço. Você reparou? As mulheres estão mais em pé. Reparei. A rua estava com outra postura. Impacto positivo em outras pessoas. As histórias chegaram feito carta de papel. Uma moça da igreja escreveu: deixei de emprestar meu cartão para meu irmão. Chorei, mas dormi. Uma de Belém mandou áudio: minha mãe te ouviu e pediu as chaves que estavam com minha tia. Uma de Goiânia contou que depois do vídeo colocou o próprio nome no currículo do filho como quem ensinou. Quero que ele saiba quem está por trás. Na oficina, mulheres novas vieram por curiosidade e ficaram por pertencimento. Ensinei o ponto alinhavo para um grupo de meninas de 12, 13 anos e, no final, pedi que cada uma escrevesse uma coisa que não negocia. Umas escreveram corpo, outras sono, outras tempo com a avó. Saí dali com a certeza de que dignidade tem idade de escola. Homens começaram a sentar para aprender. Um senhor, seu Bento, 72 anos, viúvo recente, quis fazer a barra da própria calça. Nunca fiz, confessou, sem vergonha de parecer velho aprendendo. Ensinei o ponto atrás. Ele prendeu a língua no canto da boca para concentrar, e quando terminou, levantou e disse: gostei de ser capaz. A frase me acompanhou até dormir. É isso. A gente devolve capacidade para quem tiraram a oportunidade de aprender. A moça do posto de saúde, que mede minha pressão, me contou que voltou a estudar à noite. Ver a senhora falar assim me animou. Eu respondi: menina que se chama pelo nome passa de ano. Ela riu, anotou meu conselho no jaleco como se fosse receita médica. Cena: um sábado de oficina aberta. Uma adolescente trouxe a mãe e a irmã mais nova. Ela quer aprender renda para vender no Instagram, disse toda a modernidade. Eu ri. Aprenda para vender sim, mas aprenda para se ver também.
Ensinei o ponto correntinha. Ela filmou, postou, ganhou like. Depois, guardou o celular e ficou em silêncio aprendendo o movimento sem tela. É diferente, disse. É vivo, respondi. Mensagem final poderosa. Quero dizer para você, com a mesma clareza que coso um zíper. Ninguém tem o direito de pedir o seu lugar em troca de foto bonita. Ninguém que te ama te empurra para a terceira fila dentro da sua própria história. E se um dia disserem que você atrapalha a imagem, responde com a régua que ninguém compra. Minha imagem é feita de caráter, e ele não aceita filtro. E aprende uma coisa que eu demorei. Perdão não é voltar para o lugar de ofensa, é voltar para o lugar de origem. Antes de terminar, deixo 3 perguntas que podem virar sua virada. Qual objeto da sua vida está servindo de muleta para o silêncio? Em qual porta você precisa recolocar seu nome, mesmo que seja escrito à mão? Que não você promete hoje para proteger um sim que ainda vai chegar? Comente. Qual foi o momento em que você percebeu que tinha sido empurrada para fora da foto? O que você fez ou vai fazer para voltar? Compartilhe com uma mulher que já foi chamada de demais, inconveniente ou visitante fixa na própria vida. Envie como carta. Às vezes, coragem chega de envelope. Deixe seu like para que mais mulheres encontrem este vídeo. Inscreva-se e ative o sininho. Toda semana, uma história onde o nome volta para a boca certa. Fecho com uma imagem para você guardar. 5 da tarde, pitangueira bebendo água. Eu sentada no degrau, mão descansando do ponto. Casa respirando. Se você não tem uma árvore, arrume um ritual. Acender uma vela, escrever 3 linhas, caminhar até a esquina. Ritual é raiz, e raiz segura quando venta. Se faltar coragem, passa aqui. Sempre tem um pedaço de bolo e uma cadeira vazia esperando o seu nome.